Para o povo russo, um episódio que tem uma importância tremenda foi o assassinato do czar Nicolau, na mão dos bolcheviques. A família imperial russa inteira foi morta, né? Foi o czar Nicolau II, a esposa dele, a czarina Alexandra, e os seus 5 filhos, Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e Alexei. A família do czar foi assassinada por tropas bolcheviques lideradas por um homem chamado Yakov Yurovsky. Muitos historiadores vão divergir a respeito do assassinato do czar, principalmente que tem elementos muito politicamente incorretos que envolvem o terrível massacre da família imperial. Alguns acreditam que as ordens vieram diretamente de Moscou, especificamente de Yakov Sverdlov e Vladimir Lenin, porque acredita-se que a legião tchecoslovaca, que lutou junto com o exército branco contra os bolcheviques no decurso da Guerra Civil Russa, queria salvar o imperador. Isso poderia ser um farol na Guerra Civil que enfraqueceria o Exército Vermelho. Outros já acreditam, segundo algumas informações encontradas no diário do Trotsky, que o Sverdlov e o Lenin não tinham dado ordens para matar a família imperial e que as ordens foram dadas depois que todos já haviam sido executados. E no mundo revisionista você vai encontrar informações dizendo que quem ordenou a morte do czar foi Jacob Schiff, o mesmo que havia financiado o regime bolchevique, não da Rússia, mas diretamente de Wall Street, da capitalista Wall Street. Seja como for, o propósito desse vídeo não é descobrir quem mandou matar o czar, porque a gente sabe que essa morte foi para favorecer o exército bolchevique, que não era uma invasão russa, né? Como o Solzhenitsyn fala, foi uma invasão. A Rússia foi invadida por ateus, a maioria deles eram judeus e não tinha nada a ver diretamente com o povo russo, né? Foi uma revolta fomentada por interesses estrangeiros. Só que o que é mais curioso é que algumas pessoas acreditam que o czar foi sacrificado, né? Ele não foi apenas assassinado, mas sacrificado em um ritual, talvez até com algum viés religioso. Vamos dar uma conferida no que diz a matéria. Os pesquisadores planejaram realizar análises psicológicas e históricas para determinar se a chacina contra a família russa real foi um assassinato ritual, anunciou um porta-voz do Comitê de Investigação Russo, agência que trata dos crimes especialmente importantes e ressonantes. O secretário da Comissão para o Exame dos Restos da Família Real, proveniente da Igreja Ortodoxa Russa, Bispo Tikhon, disse que Nicolau II continuou sendo uma figura simbólica e sagrada mesmo após a sua abdicação em 1917. Portanto, a teoria do assassinato ritual faz sentido. O assassinato do czar e sua família foi um ato muito especial com significado ritualístico e simbólico, que acabou com a dinastia Romanov de 300 anos, que era detestado pelas novas autoridades. Os bolcheviques e seus capangas de todos os tipos não eram estranhos a simbolismos rituais muito inesperados e diversos, acrescentou, citando o mausoléu de Vladimir Lenin em Moscou como um exemplo de um edifício com elementos ritualísticos típicos. Desnecessário dizer, essa investigação, né, quem está integrado no mundo revisionista sabe que tem certas alas que são muito politicamente corretas e muito mimizentas e elas não gostam que você aborde determinados fatos históricos que foram profundamente encobertos com monopólios midiáticos, né? E quem ficou muito irritado com essa investigação do governo russo foi o porta-voz principal da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia, o rabino Boruch Gorin. Eles ficaram chocados com a declaração da Igreja Ortodoxa, porque eles acreditavam, né, eles dizem, a afirmação deles foi a seguinte, que todo mundo sabe que os comunistas eram todos ateus e que o fato de haver judeus entre os bolcheviques não vai corroborar de maneira nenhuma a ideia de que isso foi um ritual judaico. O próprio rabino, ele chegou a dizer
que o comitê da igreja não chegou a ligar o assassinato da família Romanov aos judeus em suas declarações, né? Mas o rabino disse que havia algo implícito nessa investigação feita pela igreja ortodoxa. Ele diz o seguinte: qualquer pessoa educada que conhece a história dessas acusações entenderia que tal teoria significava que o assassinato era um ritual da Cabala, organizada pelos membros judeus do Partido Bolchevique. E ele temeu, né, que houvesse algum tipo de reação, entre aspas, antissemita diante de tais investigações, né? E concluiu: nós, como uma comunidade judaica, ficamos chocados, não só por causa do absurdo de tais pressupostos. Os mitos sobre a existência de assassinatos rituais se relacionam com vários cultos e religiões, mas na Rússia isso se tornou um mito antissemita típico, usado pela propaganda antissemita durante várias décadas. Em nossa opinião, o absurdo dessa teoria é evidente, porque os bolcheviques eram ateus e rejeitavam qualquer fé. Nós aqui do Ocidente, a gente teria uma tendência a concordar com o que esse rabino falou, porque permeia o imaginário popular que Karl Marx era ateu, que os comunistas eram ateus. Não que eu esteja dizendo que eles não fossem, mas uma análise com um pouco mais de escrutínio, a gente vai encontrar informações que vão colocar pelo menos a pulga atrás da nossa orelha. No livro do historiano Yuri Lina, Under the Sign of the Scorpion, a gente nota inúmeras passagens que mostram que os bolcheviques tinham certo apego a certo misticismo, coisas talvez relacionadas à numerologia, e que os rabinos eram tidos em alta estima durante o governo de Vladimir Lenin. Qual que foi a primeira medida que o Lenin implementou assim que ele conseguiu chegar ao poder? Foi punir o antissemitismo com a morte. Muitos, né, talvez mais relacionados à ala da esquerda, irão pensar: ele fez isso porque ele era uma pessoa profundamente humana e queria acabar com todas as manifestações de preconceito na União Soviética. Só que a gente sabe que não é assim. As atrocidades que os bolcheviques cometeram durante a Guerra Civil e depois, né, antes mesmo do governo de Stalin, são horrendas, chegam a ser inomináveis. Estupros de freira, assassinato de sacerdotes. É uma passagem muito impactante que cita que eles pregavam a mão das pessoas em uma mesa com um prego, depois cortava a pele em volta da mão, jogava água fervendo e puxava a pele toda. Pregavam o intestino das vítimas em telégrafos para que eles, sob a ameaça do chicote, corressem em volta desse telégrafo até que o intestino inteiro se desfizesse. Ferviam bispos vivos e mandavam monges tomarem a sopa. São assassinos impiedosos, os bolcheviques, coisa que a gente não fala muito hoje em dia, e quando fala, foca só no stalinismo. Quando os bolcheviques cometeram atrocidades, desde sempre, quando chegaram ao poder, até mesmo durante o governo provisório do Alexander Kerensky, né? Então a questão é a seguinte: foi de fato o assassinato do czar Nicolau um ritual ou não? Eu não afirmo nada porque não tenho evidências, mas queria trazer a vocês esse outro lado da história, né, que tem ficado um pouco mais aceito, principalmente depois da conferência de imprensa do atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ele colocou uma pedra sobre o mito conspiracionista de que o bolchevismo era judaico e que isso era mais uma das teorias conspiratórias. Ele disse em alto e bom tom: no primeiro governo bolchevique, 85% de seus membros eram judeus. Isso foi confirmado também por uma outra figura, né, que não teria nenhum interesse em espalhar esse tipo de ideia, principalmente porque ele lutou ao lado dos comunistas russos, que foi o Winston Churchill, na Grã-Bretanha. Ele escreveu uma matéria, que a gente vai falar futuramente aqui no vídeo, que chama Bolchevismo versus Sionismo, uma batalha pela alma do povo judeu. E nessa matéria ele deixa claro que os propulsores, a força motriz por trás do regime bolchevique, foi sim personalidades judaicas, né?
Não só Trotsky, mas inúmeros outros, né? Como a gente vai estudar futuramente. O que é que vocês acham, pessoal? Deixe aqui seu comentário. O czar Nicolau foi simplesmente assassinado ou ele foi morto em um sacrifício de ritual judaico? É isso por hoje e a gente se vê nos próximos vídeos.